Olá, boa tarde. Quarta-feira, 27 de maio. Está na pauta de hoje do Senado um projeto que regula a doação de alimentos por supermercados, restaurantes e outros estabelecimentos. O texto já foi aprovado pelos senadores em abril, mas precisou voltar a exame por causa de alterações que os deputados fizeram na terça-feira da semana passada, quando aprovaram um substitutivo. O projeto é um incentivo para que empresas fabricantes de refeições prontas para o consumo doem os excedentes para pessoas em situação de vulnerabilidade. O texto determina que a responsabilidade do doador se encerra no momento em que entrega o alimento para o intermediário ou, no caso de doação direta, para o beneficiário final. É um projeto que vai fazer com que a iniciativa privada, com que aqueles que queiram fazer doações, aqueles que têm fábricas de fornecimento de alimentos para hospitais, cooperativas, grandes empresas, possam doar o excedente da sua produção. Hoje, é incrível isso, mas hoje eles não podem fazer essa doação porque a legislação brasileira não permite. A crise econômica e social associada à pandemia, o que atravessa o planeta, impõe a necessidade de remoção dos obstáculos legais, a doação de alimentos e, em última instância, a própria solidariedade entre pessoas. Os deputados incluíram a prioridade para a produção de agricultores familiares e pescadores artesanais durante o estado de calamidade pública causado pelo coronavírus. Criaram também um certificado de boas práticas para as empresas doadoras de alimentos e acrescentaram agropecuárias e pet shops como possíveis doadoras de alimentos para cães e gatos em situação de abandono. O plenário remoto também vota hoje projeto que libera recursos para profissionais liberais. O texto é de autoria do senador Eduardo Girão. Pela proposta, o Tesouro Nacional vai disponibilizar uma linha de crédito especial para os profissionais liberais, especialmente os que trabalham na área da saúde e que atuam como pessoa física. Cada profissional liberal receberia R$50 mil para usar como capital de giro, a uma taxa de 2,5% ao ano. O pagamento seria feito em até 24 meses, iniciando no máximo em 31 de dezembro de 2021. Esses empréstimos seriam isentos de IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. O terceiro e último item da pauta de hoje do plenário é a autorização de um empréstimo de $34 milhões em benefício do município de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Esse dinheiro é para obras de saneamento, mobilidade urbana e áreas públicas de recreação. O dinheiro virá do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, FONPlata, com garantia da União. Durante a pandemia do novo coronavírus, o Estado pode obrigar hospitais particulares a cederem leitos vazios para a rede pública de saúde. O texto já estava na pauta de votações desde a semana passada. O projeto aprovado permite que o SUS utilize leitos vazios de hospitais privados quando houver necessidade de internação de pacientes com a Covid-19 ou com síndrome respiratória aguda grave. O senador Humberto Costa leu o relatório na quarta-feira, mas a discussão e votação só aconteceu nesta terça. Nós temos um sistema de saúde desaparelhado e fomos surpreendidos com uma pandemia implacável. Alguns estados e muitos municípios já em situação de colapso. E essa arquitetura inteligente vai certamente socorrer milhares de vidas no país. É uma medida necessária, importante nesse momento de estrangulamento do sistema público de saúde brasileiro. Nós já temos uma recomendação do CNJ que, diante do esgotamento, não é, da rede pública, ao invés de se seguir para os hospitais de campanha, que também passasse a buscar os hospitais privados, aí sim, só depois para os hospitais de campanha. Então, na verdade, já há uma segurança jurídica esse projeto. Outro projeto aprovado em decorrência da pandemia do coronavírus é o que propõe a prorrogação por no mínimo 1 ano de dívidas rurais com vencimento em 2020. De fato, a pandemia do novo coronavírus, os problemas decorrentes de seu combate representam uma ameaça à economia global e tem reflexos muito fortes
nos pequenos empreendimentos, sobretudo da agricultura familiar. Assim, com respeito ao mérito, entendemos que a iniciativa é oportuna, precisa e fundamental para apoiar a agricultura familiar e os empreendimentos rurais de todo o país. Também foi aprovada a proposta que prevê transporte segregado, de preferência de porta a porta, para os cuidadores da pessoa com deficiência durante a pandemia da Covid-19. O objetivo é preservar o acompanhante para que ele não seja vetor de contágio para pessoas com deficiência. O projeto é da senadora Mara Gabrilli, que acredita ter contraído a Covid-19 de uma de suas cuidadoras. Desde então, a senadora segue afastada das atividades parlamentares. Nós, inclusive, ampliamos esse escopo do projeto, essa natureza do projeto, para incluir doenças raras e também na área dos idosos. Quantos idosos pelo Brasil que necessitam do cuidador? E nós precisamos ter, então, nesse sentido, o cuidado para que este cuidador, durante o processo de pandemia, que ele tenha assegurado, né, a possibilidade de chegar até a pessoa que está sendo cuidada, né, em segurança, sem transmitir o coronavírus. Chega ao Senado nos próximos dias projeto que deve beneficiar instituições que atendem idosos. Idosos que vivem em instituições de longa permanência, as ILPIs, podem ser beneficiados com 160 milhões para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. O projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados nesta última quarta-feira e deve chegar ao Senado nos próximos dias. Com origem relacionada aos asilos, essas instituições são organizações governamentais ou não governamentais criadas para abrigar pessoas com mais de 60 anos, que tenham ou não o suporte familiar. Pelo projeto, o repasse do dinheiro deve ser feito em até 30 dias. E cabe ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos criar uma fórmula para dividir esse valor entre as instituições, levando em consideração o número de idosos que são atendidos por elas. Elas deverão prestar contas aos respectivos conselhos da pessoa idosa, estaduais, distritais ou municipais. A Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, vinculada ao MDH, constatou que com a pandemia, as ILPIs estão sofrendo com o desabastecimento e, por isso, o órgão iniciou um cadastramento dessas instituições com o objetivo de mapear e levantar necessidades e definições de repasses em caráter emergencial. Em nota, o Ministério afirma que após a triagem foi publicado edital para selecionar OSC para administrar os repasses e distribuição de materiais de higiene e alimentos, além de EPIs, para profissionais e pessoas idosas institucionalizadas. A defensora pública, membro da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, afirma que muitos idosos residentes dessas instituições morreram sozinhos com suspeita ou confirmação de coronavírus. Ela acredita que o benefício é necessário para mudar esse quadro. É uma importante iniciativa legislativa como medida de suporte financeiro para proteger a vida da faixa etária mais sujeita a mortes na atual pandemia. Estão em risco concreto de morte milhares de pessoas com 60 anos ou mais de idade, em sua grande maioria com alguma dependência para atividades básicas do dia a dia, que vivem em asilos, lares ou abrigos tipificados como instituições de longa permanência. O presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado destaca a falta de amparo para com os idosos. O desamparo aos idosos só cresce no Brasil. Um levantamento feito pelo Ministério dos Direitos Humanos revela que as denúncias de violência contra idosos aumentou 13%. 86% dessa violência vem dos próprios familiares. Denuncie essa violência. Ligue para o 180 ou Disque 100. O projeto voluntário ILPI.me tem o objetivo de conhecer essas instituições e criar protocolos para lidar com suspeitas ou confirmações da doença em idosos ou colaboradores. O cofundador do projeto explica que muitas instituições dependem de doações. Sem essas doações, e com a possibilidade de óbito dos idosos, a receita da ILPI pode cair. Eu posso dizer que, pelas análises que fizemos,
há um grande risco de insolvência das instituições de longa permanência nos próximos 12 meses. E por que chegamos a essa conclusão? Porque grande parte dessas instituições não tem um caixa que suporte a queda de receitas por um período superior a 90 dias. O Senado pode mudar o projeto sobre segurança de barragens aprovado pela Câmara para garantir compensação financeira aos municípios prejudicados com as tragédias, como a que aconteceu em Mariana, Minas Gerais. O projeto é originário aqui do Senado, mas foi alterado pelos deputados. O texto aprovado na Câmara possibilita a apreensão de minérios, bens e equipamentos das empresas condenadas nas construções de barragens irregulares. A proposta também cria novas obrigações aos construtores de barragens, como a atualização periódica do plano de segurança. E ainda a obrigatoriedade de notificar a Defesa Civil quando houver qualquer alteração nas barragens, bem como a criação de uma zona de autossalvamento e uma zona de segurança secundária. Apesar de alguns avanços, os deputados acabaram com a obrigação para as barragens de alto risco de contratar seguro contra desastres ambientais. Também foi retirado do texto a classificação de hediondo para os crimes ambientais seguidos de morte, como foi aprovado no Senado. Já a continuidade da compensação financeira devida pelas mineradoras aos municípios em caso de parada da produção por algum desastre deve ser rediscutida no Senado. Foi até uma sugestão minha que determina que caso haja um desastre como aconteceu em Brumadinho ou Mariana, o empreendedor é obrigado a continuar pagando as parcelas de CEFEM, porque o município, em especial, vive da contribuição do CEFEM, que é exatamente o royalty minerário. Isso foi suprimido na Câmara e eu espero que o Senado volte com esse dispositivo, que é importante para a manutenção do município e, é claro, dos seus serviços públicos. Nós temos um respeito muito grande pelo trabalho deles entre os deputados, mas o Senado é a casa de origem do projeto e nós deveremos, sim, rediscutir os pontos importantes e manter lá as mudanças que a gente entenda sejam também equilibradas para o nosso país. Nós não vamos amenizar o sofrimento, a dor daqueles que perderam seus entes queridos nessas tragédias. Mas nós estamos dando uma resposta para toda a sociedade, para todos aqueles que ficaram chocados e estarrecidos com as cenas de violência e de destruição que nós assistimos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, decidiu enviar um representante para participar amanhã às 11 horas de uma reunião da comissão mista criada para acompanhar as ações do governo no enfrentamento da pandemia. O decreto legislativo que criou a comissão determina reuniões mensais com o Ministério e a cada 2 meses com o próprio ministro. O Ministério da Economia vai apresentar as ações desenvolvidas pelo governo para deter os efeitos da pandemia. Cálculos oficiais mostram que os custos são de cerca de 20 bilhões de reais por semana e o governo estima a queda de 4,7% na soma das riquezas produzidas no país. Os efeitos já se veem nas ruas: empresas fechadas, desemprego em alta e pessoas em filas para sacar a ajuda emergencial. Segundo a Caixa Econômica, cerca de 70 milhões de pessoas precisaram do socorro. No site do Ministério foi publicada uma lista com as medidas tomadas para o enfrentamento à Covid-19. A primeira delas em 16 de março, com o anúncio de 83,4 bilhões de reais para a população idosa e outros 60 bilhões de reais para a manutenção de empregos. De lá para cá, medidas provisórias e até uma alteração na Constituição, a chamada emenda do orçamento de guerra, foram feitas. Na comissão, que vai ser realizada por videoconferência, o convidado foi o ministro Paulo Guedes, mas ele decidiu enviar um representante. Vai ser o secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues Júnior. O decreto legislativo que criou esta comissão determina, já lá nos seus artigos, que o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, deve comparecer à comissão a cada 60 dias. Ele já compareceu no dia 30 de abril. Então agora somente no final do mês de junho, que ele retornará para fazer uma explanação geral de tudo que está sendo feito, dos resultados práticos das ações
feitas pelo Congresso Nacional, e o resultado na ponta está dando certo. Mas a cada 30 dias o ministro designa uma pessoa da sua confiança, da sua equipe, para estar com a comissão também em audiência pública ou em reunião presencial no Ministério. Mas como nós estamos nesse período de coronavírus, tem que ser tudo virtual. E essa semana, dia 28, ele designou o secretário de Fazenda, secretário nacional de Fazenda, o doutor Valderi. É uma pessoa que todo mundo conhece, é extremamente respeitado e com certeza absoluta responderá a todos os questionamentos atinentes ao Ministério da Fazenda. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição. Basta acessar senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.